Bom dia. Dá bom dia, mãe, pra Bom família. dia. Bom, como eu falei pra vocês lá no grupo, eu vou deixar aqui, eu não vou fazer ligação não, eu vou deixar numa gravação, porque daí sempre que vocês precisar, tiver necessidade, vocês rever o vídeo. Ou até repassa pra alguém, se for o caso. Amém? Como eu disse, eu queria compartilhar com vocês o devocional onde Deus falou comigo nessa manhã, porque assim como Deus tratou comigo, pode tratar com vocês também. Às vezes vocês estão precisando de uma palavra hoje e talvez vocês não escutaram de ninguém e vocês querem ouvir Deus dando uma direção nesse dia de hoje para a vida de vocês, né? Para que o dia seja um dia produtivo e abençoado na presença de Deus. Então, no momento que essa gravação vocês guardar, né? Talvez vocês estão trabalhando, ou estão na rua, ou estão fazendo alguma coisa, mas quando chegar na casa de vocês, se vocês tiverem esse privilégio de pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e acompanhar comigo o que eu vou falar aqui com vocês, isso vai servir de revelação para a vida de vocês, para uma aplicação em alguma situação, alguma circunstância adversa que vocês estejam passando. Então, esse tipo de trabalho que eu vou estar fazendo aqui em família, e o Christian também às vezes vai estar postando uma palavra igual eu acredito que é um propósito de Deus, né? Porque vocês sabem que nós somos pastores, pastoreamos há 10 anos a igreja ali no Mato Grosso do Sul, e a igreja ficou ali sob a nossa autoridade, e eles continuam o trabalho lá no Mato Grosso do Sul, e nós viemos para cá. A princípio, eu ainda e o Christian não sentimos a direção e a confirmação da parte de Deus de abrir igreja aqui ainda, porque eu penso que o Senhor está nos proporcionando um tempo para nós estar cuidando da mãe, e não só isso, mas para nós estarmos alinhando, ajustando a nossa vida, não só como casal, mas como pastores chamados para essa obra. E hoje, até então, eu estava com esse pensamento. Mas hoje, quando eu estava aqui sentada fazendo o meu devocional, eu senti da parte de Deus Ele falando comigo sobre eu estar compartilhando nesse tempo que a gente não está com a igreja aberta. Então eu não estou com tantos trabalhos, né? Não ando tão ocupada, para eu poder estar compartilhando uma palavra de Deus com vocês, porque se faz necessário, né? Embora não é todos que está aí no grupo da família que tenha essa interação comigo, mas mesmo que essa proximidade não exista, não tem nada que impede dela ser construída. Então, uma das coisas principais que eu vi na nossa família é essa desunião, esses pouco contato, né? As pessoas são muito distantes uma das outras, a maioria delas tem suas feridas, né? Que nós trazemos com a gente no decorrer da história da nossa vida, por diversos fatos e acontecimentos, e eu não estou querendo apontar nenhum aqui porque não vem ao caso agora, mas é sobre a gente ter inteligência espiritual de compreender dentro da palavra de Deus que está nas minhas mãos eu mudar muitas áreas e caminhos da minha vida se eu estiver inserida dentro da palavra de Deus. E talvez alguns de vocês não tenham tido o privilégio e o conhecimento de estudar a palavra de Deus com profundidade e saber aplicar ela todos os dias na sua vida. Ah, Eliana, mas para que isso? Para você ter uma vida saudável enquanto você está aqui no planeta Terra. Então eu não estou falando de uma vida saudável apenas do seu corpo físico, mas eu estou falando de uma saúde espiritual, uma saúde mental. Porque tem muitas coisas que acontecem dentro de cada um de nós que atrapalham a nossa trajetória, né, na nossa vida aqui. Então, nós cometemos muitos erros, né? E eu não estou falando que você vai deixar de errar, não é sobre isso, mas talvez você vai diminuir muito, né, a porcentagem de erros, a margem de erros da sua vida, para você estar sendo mais feliz, mais pleno
quando eu falo de pleno, plenitude, para quem não sabe, eu estou falando de você ser inteiro. Plenitude fala de você ser inteiro. E o que é ser inteiro? Ser inteiro é você ser preenchido por Deus em tudo na sua vida, de maneira que não te falta nada. Bom, todos vocês já devem ter ouvido aquele Salmo 23, que ele começa falando assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, eu conheço esse. A senhora conhece, mãe? Esse eu li a Bíblia inteirinha. Então fala, mãe, esse salmo para a família ver que a senhora sabe de cor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me, Pai. Verdes pastos. Verdes pastos. Esqueci. Guia-me mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha água. Eu sabia, porque eu li a Bíblia inteirinha. É, mãe? Demorou mais de quase 2 anos para eu ler essa Bíblia inteirinha. Tá vendo? Então, ó, vocês estão vendo que por mais que ela tenha a doença do Alzheimer, a palavra de Deus ela ainda lembra. Tem dias aqui que ela recita esse salmo inteirinho. Então, para começar ensinando vocês, para vocês verem como que uma palavrinha muda tudo dentro da palavra de Deus, e se eu saber aplicar essa palavra dentro da minha vida, como que ela vai fazer uma diferença muito grande no meu entendimento, no meu intelecto. Há várias traduções da Bíblia, para vocês que não sabem, várias traduções. E cada tradutor, né, que traduz a Bíblia, ele usa o seu vocabulário, né, a sua compreensão da língua portuguesa. Então, eles têm a opção de escolher palavras, né, terminações. E o que acontece? A tradução mais próxima e genuína da tradução verídica, né, da palavra de Deus, ela não vem dizendo, ela não começa assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. Ela traduz assim, o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Vocês estão vendo como que tem diferença de uma tradução para outra? Porque nada me faltará está falando de um futuro que ainda vai vir. Ou seja, quem escuta essa palavra pensa, eu não vou ter falta de nada na minha vida. Né? Mas não é isso que a tradução está falando. Ela está falando, o Senhor é meu pastor, então por causa dele ser meu pastor, eu não tenho falta de nada. Então tem uma diferença grande de uma tradução para outra. Sabe quando você não tem falta de nada? Quando Deus de fato é o pastor da sua vida. Então a gente não pode viver só de discurso, né? O que é discurso? É você falar, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, porque a boca fala, até papagaio fala. Mas o que torna uma palavra verdadeira, o que traz sentido dessa palavra ser verdadeira, o que define ela ser verdadeira, é quando eu pratico isso que eu estou falando. Porque quando eu não pratico, isso se torna apenas um conhecimento, uma informação para a minha vida. E quando eu tenho uma informação, eu ainda tenho que fazer uso dessa informação. Mãe, pode deixar, é o meu celular. Tá bom? Então, eu não quero que o vídeo se estenda muito, mas eu vou estar falando aqui com vocês, ó. Se vocês tiverem curiosidade. Lá na Bíblia tem um livro chamado Primeira Carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios. Se você tiver curiosidade, você abre essa palavra lá na sua casa. É o capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 4 até o 9. É o meu devocional que eu fiz nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês. Olha que palavra abençoada Deus falou comigo. Então eu vou ler tudo e depois eu vou estar dando a explicação, tá bom? Falar assim, ó. Mãe, não atrapalha, fica quietinho, não atrapalha agora na hora da palavra, tá bom? Mãe, não é não. Pode ficar em paz, o seu celular tá aqui, é o meu que tá tocando. Fala assim, ó. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que me foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho.
Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, olha o que a palavra está falando. Ela começa assim, ó. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que me foi dada a vocês em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui ele está falando que ele agradece muito a Deus pelas nossas vidas. E ele agradece por quê? Ele agradece pela graça que Jesus nos dá. E talvez você não saiba o sentido dessa palavra graça. Eu quero ensinar você. Graça significa favor imerecido, ou seja, nós não merecemos. E nós sabemos que nós não merecemos esse favor que Jesus Cristo fez por nós de morrer na cruz por nós. Nós não merecemos. Por que nós não merecemos? Porque nós somos pecadores. Então, a Bíblia ensina que quando nós pecamos, nós fomos destituídos da glória de Deus. Ou seja, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a revelação que Ele faz na minha mente, o entendimento que Ele me dá e a compreensão de eu saber tomar decisões, de eu saber a direção certa, de eu saber lidar com as circunstâncias da minha vida adversas que eu enfrento todo dia. Então, o que é destituído? Nós perdemos essa graça, nós perdemos essa glória, nós perdemos a luz de Deus nas nossas vidas por conta do pecado. Mas então Jesus agora, ele sem pecado que morreu por nós, e ele se ascendeu até os céus no terceiro dia. O que ascendeu? Toda a presença, a plenitude de Deus está em Jesus agora. E Jesus, ele através da sua vida entregue na cruz, por amor a nós, ele compartilha dessa ascensão com todos nós. Ele compartilha da revelação de tomar decisões, de se viver aqui nessa terra, de saber se portar, se comportar, ou seja, resumindo, de nós voltarmos às nossas origens. Porque nós originamos de Deus, nós viemos dele. Só que nós, por conta do pecado aqui nessa terra, nós saímos dele. E agora nós precisamos retornar nele. Porque quando nós retornamos em Deus, ainda em vida no corpo físico aqui nessa terra, a presença dele agora passa a estar em nós todos os dias. E nós então temos a faculdade de saber tomar decisões. Nós temos a sabedoria divina dada do alto para que tudo flua bem na minha vida, para que tudo vá bem na minha vida, porque nós não temos essa sabedoria. E o que é sabedoria? Eu já quero explicar aqui. Sabedoria não é quando eu sei de alguma coisa. Quando eu sei, eu sou uma pessoa bem informada. Isso é um conhecimento. Mas a sabedoria de Deus é quando eu tenho o dom de aplicar aquilo que eu conheci da palavra de Deus dentro da minha vida. E isso só é possível, né, com a presença de Deus na minha vida. Talvez você esteja falando assim, mas Eliana, tia Eliana, eu tenho a presença de Deus na minha vida. Todo dia eu convido Deus para minha vida, só que é assim. Primeiro nós temos que entender que Deus é santo. E já que Ele é santo, Ele vive num lugar que é santo. Então eu tenho que ser santo. Então, o que é ser santo? Não, ser santo não é aquela zombaria que as pessoas falam uma para outra quando não tem entendimento e na sua ignorância um fala assim pro outro, você se acha santo, né? Não é esse tipo de santo que eu tô falando. A palavra de Deus fala que nós somos santos. Santo significa separado. Aí você fala assim, separado do quê? Separado do mundo. Separado das práticas do mundo. Separado do padrão do mundo. O mundo deu um padrão, a sociedade ensinou um padrão para nós que ela nos atrapalha. Nós fomos disciplinados e educados pelos nossos pais quando éramos pequenos e também trazemos conosco uma cultura de onde nós nascemos, da cidade, do estado, do país que nós vivemos, e tudo isso traz uma formação para o nosso caráter que tornou o seu eu de hoje. Mas esse seu eu, ele tem entendimento, ele tem um senso de verdade dentro de si, um senso de justiça, uma justiça dentro dele, ele tem uma compreensão do mundo externo
E ele toma as decisões, vocês tomam as decisões de vocês, embasado nessa mentalidade que vocês têm hoje. Só que a palavra de Deus, ela vem ensinando nós, no livro aqui da Bíblia, em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1, que eu preciso me despir. O que é se despir? É tirar essa roupagem. Eu preciso me despir desse entendimento que eu adquiri no decorrer dos anos da minha vida, para eu colocar uma mentalidade nova. E isso se chama, em grego, metanoia. Metanoia significa mudança de atitude, mudança de pensamento. Por que eu preciso mudar o meu jeito de pensar? Porque após eu pensar, eu faço. Após eu pensar, eu tenho uma prática. Após eu pensar, eu falo alguma coisa. Após eu pensar, eu tomo uma decisão. Tudo que nós fazemos aqui na Terra, na nossa vida, né? Ela é embasado depois do que nós pensamos. Você pensa e faz. Tem um filósofo que ele falava isso. Acho que é Descartes o nome dele, se eu não me engano. Tem pessoas que chamam ele como Descartes, mas tem gente que também conhece ele por Descartes. Ele é um filósofo famoso da antiguidade, que ele fala assim, penso e logo sou. E isso se tornou um dito popular no meio das pessoas eruditas, as pessoas mais sábias, né? Inteligentes, elas gostam de citar. Mas é uma grande verdade isso que esse filósofo falou, penso e logo sou. Por quê? Porque ele está ensinando que tudo que ele pensava logo já tinha uma prática, e a gente faz isso. Então isso é errado. Por que é errado? Porque eu não tenho entendimento daquilo que eu estou pensando. Não é porque eu estou pensando, né, que significa que esse pensamento ele é correto. Então muita coisa dá errado na nossa vida porque nem tudo que você pensa está certo, está correto. Aí você fala, tá bom, mas Eliana, como é que eu vou fazer para mim saber que um pensamento é certo ou errado? Então, para você saber o que é certo e o que é errado, essa palavra se chama ter discernimento espiritual. Ter discernimento de situações, de atitudes, de coisas, de ambiente, de pessoas. E discernimento é um dom espiritual que Deus dá para nós, que está ali no livro de Coríntios. Não me recordo agora qual capítulo, acho que é o 12, está falando dos dons espirituais. E está falando de vários dons que o Senhor nos dá. Então eu sei que vocês conhecem alguns dons. Por exemplo, tem dom de cura, tem dom de visão, tem dom de fé, tem dom de profecia, tem dom de conhecimento, tem dom da palavra, dom de sabedoria. Tem vários dons. E um dos dons que o Senhor nos dá é o dom de termos a sabedoria de Deus, a faculdade de saber tomar decisões, discernimento, dom do discernimento de espírito. E não só isso. Lá na listagem dos dons, fala que esse é um dos melhores dons, dos maiores dons. Então é muito importante você saber que você precisa adquirir esse dom, ter discernimento espiritual. Como que eu faço para mim ter discernimento espiritual? Aqui Paulo está ensinando na palavra de Deus. Olha só o que ele fala no verso 5 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Porque em tudo, olha o que ele fala, vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então o que esse versículo está falando? Está falando de uma riqueza. Não é a riqueza que você conhece aqui que ensinaram para nós. Ensinaram para nós aqui que riqueza é você ter bens materiais. Riqueza é você ser bem-sucedido na sua vida profissional. Ensinaram que você ter carro, ter casas, ter bens materiais, se vestir bem, essas coisas são riqueza. Então, só que essa riqueza é a riqueza que o mundo te oferece. E a Bíblia fala que as coisas aqui nesse mundo, elas são momentâneas e são temporais. É para um tempo determinado. Então, não me serve. Ela me serve para um determinado tempo. Ela ajuda, claro que ajuda. Não vamos ser religioso demais. Mas aqui está falando na palavra de Deus que existe uma riqueza que ela é espiritual. Ela é uma riqueza que ela vem da palavra de Deus. Qual palavra? Não é qualquer palavra, é da palavra de Deus. E conhecimento. O que é conhecimento? É eu conhecer essa palavra. Eu tenho certeza, e eu falo isso sem errar,
que boa parte de vocês não pega a palavra de Deus para ler todos os dias. Não, eu não estou falando sobre você pegar um versículo e ler de manhã para que seu dia seja uma bênção. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você pegar um livro todo, um capítulo todo, ler, entrar na história, entender e principalmente não esquecer. Por quê? As pessoas hoje, elas andam tão distraídas com tantas coisas que estão acontecendo durante o dia na vida delas, com tantos problemas que vocês têm durante o dia, que essas coisas aqui passam batido da nossa mente. Então, acaba que esquecendo. E esse é o propósito do inimigo na nossa vida, que a palavra de Deus não fique na nossa mente. Por que ele tem esse propósito? Porque quando ele consegue ocupar a sua mente com outras coisas, você aí vai ter um fruto disso, dessa atitude sua. Qual fruto? Vai ser destruído. O seu casamento, os seus relacionamentos, a sua vida familiar, os seus relacionamentos com a sua família, as coisas que de fato têm relevância e importância no mundo, que é o viver em comunhão, viver em amor, saber respeitar um ao outro, se importar um com o outro. Então, essas coisas, elas são riquezas. Quando você gasta tempo sentado com seu filho, conversando, ensinando uma lição de escola, quando você gasta tempo ouvindo o seu filho para saber as dificuldades que a criança tem, que ela está enfrentando na escola, ou qualquer tipo de dificuldade. Quando você gasta tempo sentando com a sua esposa ou sentando com o seu marido para falar sobre o relacionamento de vocês dois, para falar, para conversar, para ajustar e acertar pontos, né? Quando você senta com o seu chefe e fala de algumas coisas que não está indo bem e que poderia ser melhor se fosse assim, quando você sabe o seu lugar, todas essas coisas, tudo na nossa vida se torna mais leve e muito mais fácil. Então, o que acontece? O problema é que nós não sabemos como fazer isso, e você só vai saber fazer isso através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ensina tudo. Tudo tem aqui dentro da palavra de Deus. Tem até uma palavra que eu não me recordo onde está escrito, mas vale a pena ressaltar aqui, que fala assim, errais em não conhecer as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então Deus está falando o quê? Que a gente erra quando a gente não conhece a palavra dele. Porque quando você não conhece, você não aplica. Quando eu não sei fazer alguma coisa, eu não vou praticar, porque eu não sei. Mas quando eu sei da palavra de Deus, quando eu leio todos os dias, quando eu estudo essa palavra, então logo eu penso assim, então é assim? Eu não sabia que era assim que eu tinha que fazer. Então agora eu vou agir assim, porque eu sei. Aí eu começo a agir daquela maneira que a palavra de Deus está me ensinando. Quando eu faço isso, eu estou entrando dentro da palavra de Deus. Quando Deus vê eu tendo esse tipo de prática, isso alegra a tal ponto o coração de Deus, ele passa a ter prazer nas nossas vidas e a alegria dele fazer parte do meu dia a dia aqui na terra, que a palavra dele está falando aqui em seguida, que ele me presenteia com dons, até que eu chegue ao meu propósito. Porque ele tem um propósito para cada um de nós nessa vida. Então, no decorrer dessa caminhada, para que eu chegue no propósito, na missão que ele tem para a minha vida aqui nessa terra, ele vai me dando presentes, ele vai me suprindo com a graça dele, que é o favor. Eu tenho um favor dispensado da parte de Deus para a minha vida todos os dias. Que favor é esse? Eu tenho livramento. Eu tenho livramento de morte, eu tenho um escape, eu tenho uma porta aberta quando todos se fecham, eu tenho visão de alcance espiritual muito abrangente, muito além do meu entendimento, porque o meu entendimento é limitado. Então, quando eu olho para uma situação na minha vida e eu vejo que está dando errado, as coisas não estão funcionando como eu estava planejando, como eu queria que elas funcionassem, logo eu não fico frustrada, prostrada, chorando, me lamentando, praguejando e murmurando. Logo eu não fico tendo mais essas práticas. Por quê? Porque por causa do teu conhecimento da palavra de Deus, eu entendo
que tudo isso de ruim, que não está dando certo, que aparentemente parece que é ruim para mim, existe um propósito que está escondido por trás disso. Está oculto, mas está oculto até que eu não tenha entendimento da palavra de Deus. Quando eu estudo e tenho entendimento da palavra de Deus, isso não me é mais oculto. Então agora a palavra de Deus passa a ser revelação para a minha vida. Então o que é a revelação de Deus para a minha vida? A palavra de Deus fala que pelo sofrimento, pela angústia, pelas dificuldades e provações e tribulações da nossa vida, nós temos o nosso caráter aperfeiçoado em Cristo. Então nós saímos daquele molde de Cristo e entramos do molde do mundo, e entro agora no molde de Cristo. Porque a forma, sabe forma que faz bolo? Então, o que é uma forma? Uma forma é para sair um bolo naquele formato. Então, uma boleira, ela faz um bolo, o bolo sai redondo, aí ela usa a mesma forma para o outro bolo que ela fazer sair redondo também. Não é assim? Pois é. Então, é como se existisse uma forma. Que forma é essa? A forma de Cristo. Então, não é a forma de um bolo, é a forma de Cristo. Então, Cristo entrou nessa forma. Essa forma, para entrar nela, tem alguns ingredientes. Que ingredientes são esses? Jesus se tornou um varão perfeito, sem pecado, e ascendeu aos céus. Para entrar nessa forma, Jesus, além dele ter que sofrer, a palavra de Deus fala que ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Então, para mim obedecer a palavra de Deus é através do sofrimento. É isso que Deus está revelando na palavra dele. Então, agora você consegue entender? Alguns sofrimentos e angústia na sua vida está acontecendo na sua vida porque Deus quer te dar uma forma nova. Tá entendendo? Ele quer te ensinar. Olha, você está na forma errada, é por isso que está dando errado. Mas entra aqui na forma de Cristo, ou seja, tenha atitudes como Cristo teve, fale como Cristo falava, se comporte como Cristo se comportava. Adquira para si os ingredientes que Jesus obteve para entrar dentro dessa forma, que é a forma de varão perfeito. E quando você ser retirado dessa forma, você vai estar moldado à imagem e semelhança de Deus. Como foi o primeiro propósito, o plano de Deus para a nossa vida. Amém? Então, o que acontece? Eu preciso sair da forma, do padrão do mundo e entrar na forma de Cristo. E isso não é fácil, isso é difícil. E com o tempo, a gente dando palavra aqui, eu e o Cristian, a gente vai estar ensinando mais vocês, porque isso que eu estou fazendo agora é para vocês saberem que era a maneira como eu ensinava as pessoas que eu pastoreava lá no Mato Grosso do Sul. Sabe? Era esclarecendo a palavra de Deus de acordo com aquilo que eu estudo e entendo, e o Espírito Santo me traz a revelação. Então, eu não quero aqui ficar falando para vocês sobre um padrão de igreja, sobre como o crente se comporta. Não é sobre isso, porque isso acaba se tornando uma religião. Não é sobre isso. Eu quero trazer luz à palavra de Deus para a vida de vocês que talvez ainda não tenham entendimento dela. E isso a gente adquire estudando muito a palavra de Deus todos os dias e com o passar do tempo, com os anos. Então isso que eu estou falando para vocês são coisas que eu agreguei de outras pessoas que eu ouvi, aprendi, guardei na minha mente, e também coisas que o próprio Espírito Santo revelou para mim através da palavra dele. Amém? Então aqui tem um padrão que eu estou ensinando para vocês hoje. Que padrão é esse? Nós estamos caminhando para um propósito específico, né? Já vou falar que propósito é esse. Só que o que eu quero falar agora é que nessa caminhada que eu estou dando hoje, o Senhor vai me dando presentes, Ele vai me dando graça. Que presentes são esses, Eliana? Ele me sustenta. Ele se revela para mim no decorrer dos dias. À medida que eu desenvolvo um relacionamento com Ele, um relacionamento saudável, um tempo de qualidade com Deus todos os dias, Ele me revela a palavra dele, e isso traz sucesso para minha caminhada até o meu propósito. Amém? Então, olha só o que ele fala. Ele diz assim, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Qual a palavra? Está aqui, a palavra de Deus. Todinha a palavra de Deus. E conhecimento. O que é conhecimento? Eu estudo e passo a ter conhecimento da palavra. Agora, quando eu estudo e tenho conhecimento da palavra, vem uma revelação para mim através do Espírito Santo, por essa dedicação minha,
por essa vontade que eu demonstro para Deus que eu tenho quando eu leio todos os dias a palavra dele, estudo, reflito minuciosamente em tudo, ele traz a revelação para dentro de mim. Ele passa a fazer parte da minha vida em todo o tempo. E aí ele me revela aquilo que de fato ele quer de mim todos os dias. O que ele tem para me... E daí ele revela o que ele tem para me oferecer. Ó, Eliana, porque você está se dedicando, eu estou vendo a sua vontade em querer aprender, eu estou vendo a sua dedicação, o tempo que você passa comigo todos os dias, então eu vou me revelar para você. Eu vou falar para você exatamente o que eu quero que você faça, o que eu quero que você fale, como você tem que se comportar e que decisões você tem que tomar. E eu tenho muito mais revelações ainda para trazer para você. E isso, gente, é maravilhoso. Pode ficar em paz. Você chega aqui e mostra, não? Ele tá ali, daqui a pouco eu vou fazer o almoço. A preocupação dela com o almoço. Peraí, mãe, eu tava acabando. Aí ele diz assim, ó. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Que testemunho é esse? Bom, quando você passa a ler a palavra todo dia, é porque você está cultivando uma fé dentro de você. Você não está lendo à toa, você fala assim, poxa vida, eu preciso ler essa palavra, porque eu acredito que vai dar certo muitas coisas na minha vida quando eu sei o que fazer, quando eu convido Deus para minha vida. Então isso é o testemunho de Cristo dentro de você. E daí fala que dessa maneira não falta nenhum dom para nós e nenhuma revelação da parte do Senhor Jesus Cristo quando você passa a ter essas práticas. Olha o verso 8. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é essa confirmação? É Jesus falando assim, ó, só que tudo isso que eu estou te falando hoje, tudo isso que eu estou revelando para a sua vida hoje, tem que ser uma coisa que precisa ser contínua na sua vida. Todos os dias você tem que ter essa prática, todos os dias você tem que parar para falar comigo, todos os dias você tem que ter sede de ler a minha palavra, entender e estudar ela, sabe? Quando eu ocupo a minha mente com a palavra de Deus, meu Deus, vocês não têm noção como em todas as áreas da sua vida passa a ter saúde e vida. Eu sei que talvez tem áreas da sua vida que estão mortas. Eu não sei se é seu casamento, seu relacionamento, seu trabalho, frustração da vida, feridas que aconteceu quando você era mais novo, mais nova, acontecimentos e muitas outras coisas. Eu sei. Todo mundo tem a sua história, eu também tenho a minha história de vida. Só que hoje eu dou glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida que eu tenho hoje. Por quê? Porque hoje eu consigo usufruir dessas riquezas que Ele me prometeu aqui na palavra dele. Hoje eu consigo aplicar muita coisa na minha vida. Eu sei que ainda tenho uma caminhada, eu estou caminhando ainda, eu tenho muita coisa para me aprender, mas também eu tenho a certeza dentro de mim de que Deus vai me sustentar até o fim. Aí você fala, tá bom, Eliana, mas sustentar até o fim para quê? Para mim ser salvo? Exatamente. O maior prêmio que nós temos é a salvação. É nós vivermos na eternidade com Deus. Mas não é só disso, é de você ter visão espiritual aberta para que você saiba usufruir, e eu não estou falando errado, tá? Para alguns pensar que talvez eu estou falando errado, tanto usufruir como usufruir, as duas maneiras está correto. Para que eu possa usufruir dos presentes que Deus tem para mim todos os dias. E você talvez está sendo infeliz na sua vida, está triste. Por quê? Porque você não sabe usufruir do que Deus tem dado para você todos os dias, sabe? Deus tem misericórdia da sua vida, Deus escolheu você, você é uma pessoa única, não existe outro de você, pode ter pessoas parecidas com você, tá entendendo? Mas não tem outros de você, é só você. E por você ser exclusividade, você ser único, você é muito especial para Deus. Você já parou para pensar nisso? Sabe, eu e você, nós não temos a faculdade de dar atenção para as mesmas pessoas por igual. A gente falha nisso, mas Deus não falha nunca. Deus, ele é absoluto. E Deus, ele sabe olhar para cada um de nós. E ele vê o valor imensurável que nós temos para ele. Nós somos especiais. Sim, eu e você somos muito especial. E importa o quê? Que essa identidade seja revelada para você, para que você seja feliz. Sabe quando que uma pessoa ela é bem sucedida?
Sabe quando que uma pessoa ela é saudável espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, profissionalmente, na sua vida conjugal e em todo o resto da sua... Sabe quando essa pessoa ela está na plenitude? O que essa pessoa precisa adquirir para ela estar nesse lugar que eu estou falando para você, que é um lugar de sucesso, vamos simplificar assim. Ela precisa saber quem ela é em Deus. Então você precisa descobrir a sua identidade em Deus, porque quando você descobrir quem você é em Deus, o seu valor, sabe? Você nunca mais vai sentir falta de nada, você não vai sentir falta de ninguém, né? Não que você não sinta, você pode até sentir, mas você sabe lidar muito bem com isso sem que isso abale você. E porque você tem Deus e Deus te preenche em tudo, sabe? Quando você está plena em Deus, você está pleno em Deus, você entregou toda a sua vida para Ele de verdade, se separou do mundo, passou a ser um santo, você sabe o valor que você tem. E você não busca que as pessoas enxerguem esse valor em você, sabe? Esse não é o seu foco. Porque você já sabe o valor que você tem. E você sabendo é o suficiente. Tem pessoas que elas vivem infelizes porque elas precisam estar provando para o outro, mostrando para o outro o valor que ela tem. E isso é muito triste, gente. Isso atrasa você, atrasa a sua vida. Você vive uma vida infeliz. Por quê? Porque você quer provar para as pessoas que você é bom, que você tem valor, que você é culto, que você é isso, que você não precisa provar nada para ninguém. Você tem no seu entendimento que Deus sabendo quem é você e você também sabendo quem é você em Deus é o suficiente, já bastou, já preencheu todas as lacunas da tua vida. Entende isso? Então, logo você vai ser pleno em Deus e você não vai ter falta de nada e você vai saber lidar com todas as adversidades e dificuldades da sua vida. Amém? Que essa palavra entre no seu coração, você medite, aplique nela e que você tenha uma inteligência espiritual. Eu profetizo isso na sua vida, para que você seja feliz em todo o tempo, todos os dias, em Deus, sabe? Para de querer ter as coisas. Isso é coisa de quem é menino na fé. Passa a crescer na fé. E, sabe, a palavra de Deus fala assim, eu estou terminando já aqui nessa palavra. Buscai as coisas que são do alto e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Deus está falando nessa palavra? Se você buscar primeiro o meu reino em você, o resto eu trago. Sabe, o resto você vai ter por causa da minha presença vivendo em você. Amém? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida. E eu quero agora finalizar aqui abençoando você, a sua casa, a sua família. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, me coloco na tua presença, Pai, nesse finalzinho de manhã já, agradecendo, louvando o teu santo nome, te bendizendo, Pai, que tu és maravilhoso, Senhor. Como é bom falar da tua palavra. Espírito Santo, como é bom, sabe, receber a revelação que o teu Espírito Santo traz do teu coração para o nosso coração, para a nossa mente, com entendimento. Isso é maravilhoso, Pai. Meu Deus, obrigada, Senhor, por toda a saúde que o Senhor tem trago para a minha vida, para a minha casa, por todo o discernimento espiritual dentro da tua palavra. Pai, eu também quero te agradecer, te louvar, Senhor, pela vida da mãe, porque o Senhor tem sustentado ela até aqui, Pai, o Senhor tem dado graça para ela, meu Deus. Eu te louvo por isso, profetizo na vida dela a cura, se assim for do teu querer, Pai. Em nome de Jesus, abençoa ela, o corpo físico dela, tira todo incômodo, toda dor, tudo aquilo que não provém do Senhor, eu repreendo da vida dela, no nome de Jesus. Pai, eu também quero, Pai, aproveitar agora o exercício dessa oração e apresentar toda essa família que está vendo esse vídeo, todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, porque talvez alguém repasse para alguém. Pai, que essa palavra que eu dei aqui, quando ela chegar no alcance de qualquer pessoa, meu Deus, que a tua glória, a manifestação da tua pessoa, sabe, do teu poderio, chegue até essa casa, chegue até essa vida, chegue até essa mente e cause uma revolução. E que as coisas sejam colocadas, cada coisa em seu lugar. Sabe, que a bagunça que está nessa vida, nessa família,
nesse emprego, nesse casamento, a bagunça que está nessa mente, seja desfeita no nome de Jesus. Eu profetizo agora, no nome de Jesus, que haja a tua bênção. Toca, Senhor, nessas vidas, traga ali a cura mental, espiritual, física, Pai. Em nome de Jesus, Deus, abençoa, Pai, abre as portas. Meu Deus, que essa pessoa que está ouvindo a tua palavra, ela venha ter sede, Senhor, de conhecimento da tua palavra e aplicação. Em nome de Jesus, derrama da tua sabedoria, um espírito de sabedoria sobre as nossas vidas. Abençoa os celeiros dessa casa, que nada venha a faltar. Abençoa, Senhor, toca ali na vida financeira dos teus filhos. Meu Deus, estabelece ali o teu reino, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha se revelar para essas pessoas, Deus, e que elas venham ter sede de te conhecer, de ter você na vida delas, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo que o seu dia vai ser abençoado e que depois dessa palavra haverá mudança de pensamento. Eu profetizo metanoia, mudança de pensamento, mudança de atitude, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, um beijo no seu coração, amém? Fiquem na paz.